Aê, mais um Afoitos para você. Bem-vindos a esse episódio que é muito importante para você, que é empresário, empreendedor, precisa entender sobre o nosso novo regime tributário, né? Todas as inovações que o mercado tributário tem como desafio daqui para frente e, além disso, também aprender com um advogado que, para mim, é uma das referências em empreendedorismo e inovação nesse país. Então, ele é CEO do prestigiado escritório Barcelo Tucunduvas Advogados, o BT. Nosso convidado de hoje é um líder na intersecção entre o direito tributário e a inovação, com vasta experiência no contencioso administrativo e judicial, é um profissional end-to-end, atendendo empresas de setores chaves como meio de pagamento. Muitas empresas, fintechs, procuram ele porque ele é um especialista, indústrias, serviços de meio de pagamento. Sua trajetória inclui formação de ponta no INSPER e no... Como é que é? O IBET. IBET, tá vendo? Eu nem sei. E um dos responsáveis por impulsionar a tecnologia dentro do escritório, atuando no Comitê de Inovação. Mais recentemente, sua visão levou à criação do BT Tech, que a gente vai saber o que é mais, e ao lançamento da plataforma Regula BT, que usa a IA, que ele chama de inteligência auxiliar, para simplificar a complexidade regulatória no setor financeiro e, além de tudo isso, se aventura no mercado de entretenimento com o recém-inaugurado Eco, que ele vai contar para a gente também. Seja muito bem-vindo, meu amigo Eduardo Zangerolami. Zange. Muito obrigado, Serginho. Uma Obrigado. honra estar aqui, Pô, cara. uma honra. Ser apresentado por amigo é sempre mais fácil, né? Agradeço aí, muito bom estar aqui com você. E ainda foi resumido aqui, viu? Porque era maior a apresentação. Muito Você é um bom. dos caras que eu mais admiro, inclusive, não só no direito, né? Mas como empreendedor e um dos caras que move São Paulo, né? A recíproca é verdadeira. É verdade. Cara, obrigado por ter vindo. E aí eu queria que você já começasse falando um pouquinho aí dessa sólida carreira, contasse, inclusive, uma curiosidade que você... Eu não sabia, apesar de a gente se conhecer um tempinho, não sabia que você, inclusive, vendia online, né? Vendi online. Conta pra mim, conta pra gente, quem tá assistindo aí. Foi no ponto, né? Vamos lá. Cara, todo mundo pergunta, tua carreira foi planejada? Não foi. Você colhe o que você planta. Eu sempre fui muito curioso. Então, eu entrei no escritório 23 anos atrás, era estagiário, só que eu nunca me limitei a ser estagiário. Eu sempre fui um curioso. Eu enchi o saco de todo mundo. Eu queria saber como que emitia a fatura, por que era assim, cadê o contrato de honorários, como que atende o cliente, por que o cliente faz isso, por que o cliente faz aquilo, por que a biblioteca não mudava. Eu provocava muito as mudanças, sempre para melhorar o processo. Então, acho que essa curiosidade, essa questão de você querer ter uma visão geral, ajuda muito a formação de um profissional de hoje que tem que ter uma visão muito mais completa, muito mais holística do negócio que você está dentro. Sim. Além disso, você brincou com a vendas online, quando era estagiário, todo estagiário quebrado, né? Precisava fazer, namorava na época, queria levar minha namorada, que hoje é minha mulher, para jantar fora, precisava fazer o dinheirinho da semana. Então, o Mercado Livre começando na época, eu fui na 25 de março, comprei um monte de produto. Caneta que dá choque, sapo que canta, e botei tudo lá para vender. Vendeu muito pouca coisa, mas um produto fez assim, ó... Sutiã Umbra, era um sutiã que valorizava lá, enfim. Pegar aqui tem um negócio. Voltei na 25, comprei 500. Caraca. Montei uma estrutura em casa, minha mãe ajudava a embrulhar, a moça que trabalhava levava no correio, era remunerada por isso. E aí eu trabalhava no escritório de manhã, almoço em casa, que eu não almoçava, ficava resolvendo as vendas online, voltava para o escritório e fiz isso por um ano. Sério? Vendi mesmo? muito. Na época eu era o maior vendedor de sutiã do Mercado Livre. Pelo amor de Deus. Ajudou, aprendi a ter jogo de cintura. Quem é estagiário, vai vender sutiã que dá certo. Cara, uma coisa assim, aproveitando essa pergunta e vendo isso, né, uma característica que não é qualquer um que toma uma decisão dessa. Você é um cara que eu conheço que é muito disciplinado, muito determinado, muito sério.
O que te faz ser assim, porque desde que eu te conheço, eu vejo, cara, assim, você é um cara que assume uma missão e executa essa missão, e eu acho que isso é um diferencial, inclusive, da tua área, né? De um bom advogado de sucesso, né? Tem que ser resiliente, né? Mas todo mundo me pergunta isso. Primeiro que no escritório eu tenho uma visão, todo mundo acha que eu sou bravo. Eu não sou, você me conhece na física, Sim. Eu sou bravo. Não. Meus amigos só dão risada comigo. Não, mas tu é muito determinado, eu fiz- acho que isso assusta também. Assusta, meu filho. Sabe qual que foi a dica da minha última sessão de coach? Ah. Você precisa rir mais. Antes de ir numa reunião, entra no banheiro, dá uma risada, pula, faz alguma coisa, porque você tem que entrar com uma clara mais tranquila. Eu comecei a fazer isso. Agora todo mundo que eu conheço fala, oi, tudo bem? Começa assim. Então, mas enfim, essa questão do foco, eu acho que tem um pouquinho de você se autoconhecer. Você precisa entender que você precisa fazer o que você gosta. Você precisa ser um apaixonado pelo que você faz. Se você não é, muda, porque vai dar errado, não vai dar certo. Eu também faço muita coisa chata. Todo mundo faz coisa chata. Mas a gente tem que entender que uma parcela do nosso tempo tem que ser destinada a coisas que nos dão prazer, para você ter energia para fazer o que é necessário e eventualmente chato. Então, de 6 em 6 meses, eu paro, reflito e falo, como eu tô? Tô numa situação legal, mas eu queria melhorar em tal aspecto. O que me deu prazer nos últimos 6 meses? Então, eu tenho que fazer mais disso. É captar cliente. Então, vamos lá, vamos organizar. Eu preciso marcar um almoço com um conhecido a cada 15 dias, coloco isso na agenda e me planejo para seguir. Porque senão o dia a dia de hoje é tão corrido que você se perde. Então, acho que você precisa, de 6 em 6 meses, ter um planejamento do que você quer fazer nos próximos 6 meses, colocar em prática, porque o resultado chega, não tem erro. Mas uma coisa que eu vejo, desde que eu te conheci, hoje você está muito mais objetivo. Né? Assim, inclusive na nossa relação, porque você já foi meu cliente uma vez, é o cliente de novo e tal, e eu vejo que hoje você sabe muito bem colocar as coisas certas nos lugares certos, nas caixas certas, conciliar forças. Isso, acho que, não sei se foi o tempo, o aprendizado, ou que você determinou que seria assim, e até para separar bem esse tempo do que te faz bem, as coisas ruins que todo mundo tem que fazer. Tem gente que quer ignorar as coisas ruins, né? Primeiro que você tem que ter autocrítica. Ninguém é perfeito. Quando você se encara e olha o que você tem que melhorar, ajuda muito. E ajuda na relação com o próximo também. Com tudo, ajuda em tudo. Inclusive com você. Você vai se frustrar menos. Você já sabe que você tem um problema que você precisa melhorar. É verdade. Te ajudar a enfrentar ele, né? A maturidade, óbvio, ajuda muito. Mas sabe o que mudou mesmo? O quê? Quando eu sentei do outro lado do balcão. Quando eu virei cliente. Nada como você ser atendido por um advogado excepcional e falar assim, que aula. De atendimento, não estou falando de aula técnico, todo mundo tem que ser bom, mas que aula de atendimento. Que cuidado. Eu estou me sentindo acolhido. É isso que o cliente busca. E também já fui atendido por escritórios que eu falei, que aula de como não atender o cliente. Na hora que você senta do outro lado da mesa e tem um advogado na tua frente e você é o cliente, me ajudou muito a balizar o meu discurso e como eu quero atender os meus clientes. Então, ao longo dessa carreira, eu comecei a fazer outros negócios. Você citou aí, eu comecei a me aventurar em restaurantes por brincadeira, eu fundei outras empresas, perdi em alguns investimentos. Isso foi me dando um contexto de entender o que o cliente precisa. Eu acho que isso ajudou muito. Isso eu falo lá, inclusive, para o nosso time. Eu falo, será que você ia curtir esse material que a gente está fazendo? Será que você ia comentar, ia compartilhar, você ia achar bom esse conteúdo e tal? E esse exercício do outro lado da mesa do cliente é importante. É muito importante, é verdade. E, assim, você tem um foco em desenvolver as soluções que conciliam a legislação aos negócios dos clientes de forma prática. No ambiente tributário, que é notoriamente complexo, que é muito complexo, né? Só vocês entendem. Não entendo. 23 anos eu ainda tenho que parar de estudar e olhar e rever e reler. É difícil mesmo. É uma loucura. Então, como você consegue manter essa agilidade e objetividade que nem eu falei aqui agora? Você tem que ter uma equipe muito boa, tem que estudar, não tem jeito, e tem que ir além da lei, tem que fazer conta, tem que entrar no número, você tem que entender o contexto geral, não pode olhar só a fatia do problema. Você tem que olhar o contexto geral, e aí você vai, na medida que você vai enfrentando os problemas, tendo êxito, vai aprendendo e criando uma bagagem que te permite interpretar aí as leis, talvez com uma assertividade maior. Mas a gente está num momento de muita mudança, né? Tô voltando para a sala de aula e começando toda a reflexão de novo, porque o nosso sistema tributário vai mudar
Não, vai mudar, não. Tá mudando, já. Não, já mudou. Já mudou, é a lei verdade. está aprovada. É já verdade. mudou, radicalmente. Mas é a partir de... Então, aí esse é o problema do Brasil, né? Fica 20 anos sem mudar nada. Quando muda, quer mudar tudo de uma vez. Vai virar uma bagunça. Então, assim, o que a gente tem hoje, tá? Porque pode ser que amanhã mude. Hoje a gente tem uma tributação nova sobre dividendos, tributação de renda mínima, que está apelidada de tributação de dividendos, que começa 1º de janeiro. Então, foi aprovada agora, fim do ano, e começa 1º de janeiro. E aí tem uma curiosidade, né? Você vê que isso que é duro, está no Brasil, né? Lei, passou pela Câmara dos Deputados, aprovada por unanimidade. Ah, então a lei está boa, né? Foi para o Senado, aprovada por unanimidade. Sancionada pelo presidente. 4 dias depois, projeto de lei aprovado no Senado, mudando aquela lei já, um artigo. Acho que a mudança está até certa, eu estou criticando o processo. Sim, lógico. Não olharam. Tá. Né? É. Difícil. Então, acho que essa tributação dos dividendos é o que está todo mundo correndo para se ajustar, porque vai exigir aí uma nova compreensão, um novo planejamento por parte de todas as empresas, mas principalmente das pessoas físicas, tá? No curto prazo. E a reforma tributária, ela está aí. A reforma tributária é boa? É boa. O nosso sistema, ele é uma coxa de retalhos, é um Frankenstein. Foram colocando uma peça aqui, desde 88. Imagina o que está isso hoje. Tem que ser remodulado por completo, tá? O grande problema é que a gente vai reformar a casa morando dentro. Você já fez isso? Já, é um inferno. Pô, tem pó, bateção, vai quebrar, vai estourar cano. É normal. Então, a gente tem que entender que por 7 anos, a partir do ano que vem, até 2032, a gente vai ter muito mais trabalho, muito mais dor de cabeça, muito mais custo, muito mais obrigação acessória. Para lá na frente, depois de 2033, se tudo der certo, começar a colher o resultado disso. Mas ela é importante, precisa ser feita. E qual a principal dica que você daria para um empresário hoje, além de te contratar? Porque a principal missão que ele tem hoje. O tributário no Brasil, ele é muito delegado ao contador. Em grandes empresas, isso acontece, mas no dia a dia, no meu restaurante, nos pequenos negócios, na empresa média, o cara fala do negócio dele. A hora que você entra no tributo, ele fala com o meu contador. É um problema delegado para o contador. Parece que ele não é problema dele. E, na verdade, é o contrário. O contador é um instrumento. Ele tem que entender a lógica tributária. E essa mudança, ela não afeta só o contador. Ela afeta a formação de preço, ela afeta a relação com fornecedores. Ela muda o sistema por completo. Então, o empresário hoje ele precisa se antecipar, não deixar para a última hora e criar um movimento em que a empresa inteira participe da reforma tributária, porque vai afetar todas as áreas do seu negócio. Que loucura, hein? E qual que é o principal risco dessa mudança para o empresário? O principal risco é ele perder o timing e ser atropelado pelas grandes empresas que já estão na frente. Então, eu preciso começar já a fazer uma revisão dos meus fornecedores. Vou poder começar a trabalhar com todo mundo? Eles estão em conformidade? Porque a partir do momento que a reforma estiver implementada, se tem alguém que não recolhe tributo, ele não vai te dar crédito. Você quer trabalhar com alguém que você paga e não recebe o crédito que você tem direito? Lógico. Hoje em dia, você não olha. Quando muito, a empresa vai lá e faz uma análise de Serasa quando você contrata alguém. Você vai ter que ter um processo recorrente, porque a cadeia inteira vai ser afetada. Então, o que eu falo é diagnóstico, entende o teu modelo com profundidade. Projeção, vamos analisar o que o teu modelo vai mudar nessa transição. Porque em 2027 começa a mudar um pouquinho, porque acaba o PIS e COFINS. Depois de 28 e 29, vai saindo o ISS e ICMS e vai entrando o IBS. Isso vai criar uma curva de alteração. Entende essa curva. Depois começa a acompanhar as mudanças, porque o texto não está regulamentado ainda, então vão ocorrer mudanças de interpretação, uma evolução natural. Vai acompanhando as mudanças, sempre que tiver uma mudança, reflete no modelo que você criou. Para depois falar de planejamento tributário. Não coloca o planejamento agora, não dá para fazer agora, não estamos prontos para fazer. Você precisa entender tudo para depois planejar. Então, acho que não dá para atropelar. Você tem que passar por essas 4 etapas. Isso vale para todas as empresas, desde o cara do simples, que precisa entender que se ele não mudar e ele trabalhar para a empresa, ele não vai mais ter cliente. Porque a empresa não vai querer trabalhar com o cara do simples, porque o cara do simples não vai passar crédito integral para ela. Tá? Olha isso. Lucro presumido, lucro real, tem que entender tudo. Vai afetar o Brasil inteiro.
E São Paulo está preparado, vai se preparar, tem capacidade. O que me preocupa é com o Brasilzão, que a gente conhece aí, vai afetar todo mundo. É verdade, o Nordeste. Então. Uma coisa, o que você acha da tributação da isenção da tributação de quem ganha até 5 mil e a taxação dos super ricos? Pergunta difícil. É que a gente também estava batendo uma bola aqui e isso ficou como dúvida para mim, então. Cara, eu não tenho dúvida de que a tributação, de que a isenção completa de quem ganha até 5 mil reais por mês, ela é óbvia e correta. Estou falando de menos de $1.000. Pô, faz sentido um cara que ganha um salário baixo num país com alto custo ser tributado em patamares altos do imposto de renda? Não faz sentido nenhum. Justiça social. E isso não tem, e já está errado, porque essa lei deveria ter vindo lá de trás, porque o governo vai lá e coloca uma tabela do imposto de renda, depois desconsidera a inflação. Então, aquilo que ele estabeleceu naquela data, em poucos anos já mudou. Então, isso foi corroído ao longo do tempo e nunca corrigido. Então, o que o governo fez agora não foi algo legal e novo, simplesmente fez o que já tinha que ter feito há muito tempo atrás. Tá? Então, assim, tá certo e acho que veio atrasado. Já devia ter sido feito lá atrás. Perfeito. Tá? Não tem nenhum mérito na medida. Na verdade, tem atraso. Tá? Tributação da alta renda. É correta? De um ponto de vista macro, é correto. Acho que, de fato, quem ganha mais tem que pagar mais tributo para poder sustentar o Estado, a máquina pública, para ter uma progressividade, uma relação de igualdade entre todo mundo. Tá? Qual que é o grande problema que eu critico? No Brasil, você tem que pagar mais em tudo. Aí está errado. Você tributar a renda e você tributar o consumo num patamar mais baixo é o que a grande maioria dos países fazem. Estados Unidos. Quando você vai comprar um carro nos Estados Unidos, custa 1/3 do que custa aqui. E aí a renda lá é tributada. Aqui não. Aqui é tudo muito tributado. O carro custa 3 vezes mais. O iPhone você não consegue comprar aqui. Todo mundo compra quando vai viajar. Você entra na loja da Apple nos Estados Unidos, dá desespero. Parece que você voltou pro Brasil e não esqueceu que você pegou o avião. Verdade. Por quê? Porque é isso. Tem brasileiro lá. Então, assim, o que está errado não é a tributação da alta renda, é o contexto como um todo. A tributação mais alta do mundo sobre o consumo a gente vai ter. A gente tem um monte de penduricalho tributário. Hoje, se eu vou viajar, eu tenho que pagar um pedágio de 3,5% para o governo de IOF. E, além disso, vai tributar a alta renda. Então, eu sou a favor da tributação da alta renda, mas eu sou contra o restante. Elas conjugadas, eu acho um absurdo. Você torna o Brasil um dos países mais caros para se viver. E é o que eu estou vendo. Tem um monte de amigo que está indo embora. Eu já vi 3 esse ano, tá? Então. Hoje em dia, a gente tem que entender que antigamente você tinha raízes firmes no Brasil. A pandemia trouxe uma flexibilidade da tecnologia que isso mudou. O cara consegue tocar a empresa de fora, vem passar férias no Brasil. Se ele ficar até 4, 5, 6 meses aqui, ele continua morando lá. E aí a gente vai perdendo líderes, empresários que mudam trabalhando com o Brasil, mas quando você vê o cara já está fazendo coisa lá e você perdeu uma geração de valor que você tinha aqui dentro. Então é isso que a longo prazo me preocupa bastante. E fora que o governo também não devolve isso para o cidadão. Né? Rua esburacada, não tem saúde, não tem educação, não tem... Não tem segurança, Serginho. Minha tá? filha, 9 anos, ela anda com medo na rua, porque, enfim, é carro blindado, a mãe anda com medo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Eu vou na padaria, ela vem de mão dada, com medo. Pô, não é razoável. Liga o noticiário, só cagada. Então tem esse aspecto também que, enfim, influencia bastante na conta. É verdade, é verdade. Mas, enfim, eu sou entusiasta, adoro o Brasil, tá? Não mudaria. Eu também, eu amo o Brasil. Acho que já falavam, né, que aqui que morar lá fora é bom, mas é ruim, aqui é ruim, mas é bom, né? E é verdade, tem muita coisa boa. Porque a gente precisa se organizar direitinho para que no médio e longo prazo a gente consiga ir organizando a casa. Verdade. Chega de ser o país do futuro, né? É isso. O BT é um escritório de tradição, né? Como a gente falou no início aí, você está há quanto tempo lá? Quer que fale mesmo? 23 anos. 23 Parece que foi ontem. Então, e aí... Qual que foi o catalisador interno que levou à criação do BT? Queria até que você explicasse o que é o BT Tech, né? Do BT Tech e ao desenvolvimento da Lautec própria. E esse movimento foi uma resposta a uma necessidade dos clientes ou uma visão estratégica de futuro
do escritório? Bom, primeiro, o escritório tem 70 anos, né? Então, de fato, não dá para negar a nossa tradição. Mas ela nunca foi uma tradição estanque. Eu sou a terceira geração de sócios. O escritório ele começou como escritório familiar e a gente sempre teve muita oportunidade e muita liberdade de criar coisas novas. Então, sempre foi um ambiente muito inovador, no sentido de que nunca falaram não para uma nova iniciativa. Tá? Então, apesar de tradicional, o escritório ele sempre foi inovador. O escritório sempre passou o bastão. Acho que isso é muito importante. Você entender que as novas gerações precisam participar da gestão, porque elas agregam uma visão complementar muito importante e com que isso em conjunto faz o insumo da inovação. Sim. Então, a gente vive isso, eu vivo isso desde sempre. Participei de todos os processos com o apoio dos sócios das gerações anteriores. Tá? Então, acho que você criar esse ambiente que te permite oxigenar é o primeiro passo. Tá? E aí veio, sim, a ideia da BT Tech. Eu sempre fui um apaixonado por tecnologia, mas sempre por tecnologia da porta para dentro. Então, eu queria ter o melhor sistema para organizar documento, para fazer cobrança de fatura, para organizar o tempo, etc. e tal. E a hora que começaram a surgir as Lotex, eu comecei a ver um monte de advogados desesperados, falando, não vou ter emprego, a tecnologia vai me substituir. Eu falei, gente, para! Tecnologia tem que ser vista como aliada. E se a tecnologia vai ser uma forma de entregar o serviço de uma forma melhor, de uma forma que o cliente vai ter um acesso mais fácil, mais transparente, eu vou ser o provedor dessa tecnologia. Lógico. Então, eu vou usar a tecnologia como minha parceira, minha sócia e minha ferramenta para entregar melhor o meu serviço jurídico, embalado junto com tecnologia. Então, essa foi a nossa visão e daí que surgiu a BT Tech. E o que a BT Tech entrega? Bom, hoje a gente tem um núcleo, a BT Tech nasce como um núcleo de desenvolvimento, então a gente está olhando o mercado para desenvolver ferramentas proprietárias para vender ao mercado. Tá? A primeira ferramenta que a gente já está há 2 anos desenvolvendo chama Regula BT. A gente, no escritório, a gente sempre apostou em áreas de nicho. Né? Tem muito advogado no mercado. Sim. Eu não tenho o número de cabeça, mas a última vez que eu olhei, você fala assim, putz, será que eu vou continuar fazendo isso aqui? Então, você tem que se diferenciar de alguma forma. Então, eu tenho que entender que tem muito advogado bom e que eu preciso fazer alguma coisa diferente. Então, acho que você se especializar em áreas de nicho para você atender os novos mercados que não param de surgir. A cada dia hoje surge um novo mercado. Verdade. Você dorme, acorda, tem um novo mercado. Você começa a sair da área de conforto, mas entrar numa zona de oportunidade muito mais ampla. Né? A gente fez isso com meios de pagamento lá atrás. Hoje o escritório é um dos escritórios que detém uma fatia relevante das empresas de meio de pagamento do mercado. Isso automaticamente permite que a gente trabalhe em algumas posições menos concorridas e cria insumo para criar tecnologia. Qual que é a grande dor dessas empresas? Sabe quantas normas o Banco Central soltou nos últimos 2 anos regulando esse mercado? Quantas? Não faço ideia. É que você já está sentado. 3.800. Meu Deus. Agora, imagina a empresa que não tem um time técnico de advogados em um mercado novo, tendo que entender quais dessas normas se aplicam para ela, ler a norma e implementar as obrigações, porque a gente está falando de empresa regulada, né? Totalmente, mercado extremamente regulado. Fica com o dinheiro nosso, e tem que ser regulada mesmo, né? Lógico. Cuida do dinheiro de todo mundo, é um risco sistêmico. Né? Então aí a gente viu uma oportunidade, falar, bom, em vez de... Vamos criar um sistema em que a gente analise essas normas, catalogue de uma forma correta e organizada, traga já um resumo mais palatável para o cliente, com uma agenda de obrigações do que ele precisa fazer. Aí nasceu o Regula BT. Apanhamos muito em tecnologia, porque a gente é advogado. Sim. Então, a primeira vez que eu vi o sistema, eu falei, nossa, isso aqui não é um sistema, isso aqui é um DOS que a gente tinha lá atrás. Então, investimos, melhoramos, erramos, acertamos. E hoje eu estou muito satisfeito. Hoje a gente tem uma ferramenta de ponta que tem muito a melhorar ainda, porque tecnologia nunca para, mas que ela já está sendo comercializada e com um sucesso bastante grande e que é importante. Numa empresa, numa startup, você ter a ideia é o primeiro passo, né? Depois você tem que executar. E depois que você executou, você tem que testar. A hora que você testa e você começa a ser contratado, aí você começa a ficar feliz. Verdade. E aí dá insumo para você criar outras ferramentas e seguir adiante. Então, essa é a nossa visão. Tecnologia como aliada ao escritório. Visionário, total. E o mercado financeiro que vive uma ebulição com o Pix, né?
Então, a gente tem aí o Open Finance. Então, vocês já também pensando nisso, com o Regula BT, você aborda essas dificuldades primárias aí das fintechs, os bancos que se mantêm atualizados, em compliance e tal, né? Então, como é que vocês se posicionam aí nessa mudança? Porque o Pix foi uma mudança assim, né? Rápido. Dessas mudanças aí que não existia, existiu, facilitou o mercado, explodiu. Não, e que hoje a gente não vive sem. Não vive sem, exatamente. Eu até preferiria que ele demorasse um pouquinho. Porque eu não aguento. É tudo Pix, na hora. Tudo é Pix. Tudo é Pix. Na hora. Faz um Pix. Exato. Mas o Brasil é referência nisso, né? Sim. Em termos de sistema de pagamento no mundo, Está exportando, né? a gente exporta isso. Então é um ponto relevante que a gente tem que olhar e se orgulhar. Sim, é verdade. O Banco Central mandou muito bem verdade. na concepção do Pix. Era inimaginável você fazer um pagamento e ele cair instantâneo. Você imagina, bateu recorde outro dia. A quantidade de transação que tem por dia instantaneamente e com baixo índice de problemas. Eu nunca tive problema fazendo um Pix. Não, eu tive um problema. Eu tive de fraude. Pix errado foi para um mercado. Mandei rápido assim, pum, aí ligamos para devolver, não devolveu. Mas o erro foi seu no cadastro da chave. É o problema, é o que eu falo que é o problema de ser imediato. Por isso que, na minha visão, você poderia ter aí algumas travas para evitar fraude. Mas, enfim, aí você torna no sistema menos ágil. Exato. Então, é uma discussão eterna, mas a gente tem que se orgulhar do Pix, sem dúvida nenhuma. E aí o Regula BT ajuda a você antecipar tendências. A gente, com um cliente que está bem posicionado e conhece a posição do Banco Central, as preocupações, para onde ele está caminhando, ele consegue antecipar tendências. Está saindo Pix parcelado. Então, eu já tenho clientes que já estão olhando o Pix parcelado já faz um tempo, porque estão antenados, estão atentos ao movimento do mercado. Não é uma surpresa porque saiu a norma. Então, acho que o Regula BT ajuda a você antecipar tendências e já ir se posicionando para... Então, e aí vocês no Regula BT usam o IA para transformar o acompanhamento, né, regulatório, né, e transformar esse processo mais ágil e tal. Na visão que você tem aí, que inclusive você falou muito bem aí, que eu adorei, vou usar esse termo, inclusive, como inteligência auxiliar, né? Então, na sua visão, como a inteligência auxiliar está redefinindo o papel do advogado na área regulatória e tributária? IA virou slogan de venda, né? Se você falar que você não usa IA, você não vende mais. Então, a gente usa IA. Tá? Só que eu falo que a gente usa inteligência auxiliar. Porque a inteligência artificial de hoje, ela é muito boa, mas ela erra muito. Né? Verdade. Só que ela agiliza muito as tarefas. Muito. Tá? Então, o que a gente faz? A gente tem ali alguns prompts, alguns agentes que nos ajudam a capturar as normas do Bacen e, considerando todas as análises que a gente fez, a sugerir uma análise daquela norma. Mas daí eu tenho uma advogada, sócia, especialíssima em meios de pagamento, chamada Mariana, que lê tudo e fala, isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim. E o que tá ruim, ela muda, mas volta lá no nosso agente e fala, bonitão, você errou aqui, eu quero que nesse contexto aqui você dê uma resposta assim. Isso vai melhorando a acurácia da nossa IA, mas a gente não pode ser irresponsável a ponto de confiar na IA. Passar direto. A IA, ela é um instrumento de trabalho e não resposta. Sabe o que está acontecendo hoje, que é engraçado? O cliente pede para você analisar um contrato. Ele já passou o contrato no ChatGPT, já perguntou tudo para ele, pediu para fazer uma análise ampla e restrita, e ele te manda a análise do ChatGPT e fala assim, eu já analisei tudo aqui, só dá uma olhadinha. Fala, não, aí sai mais caro, não faz sentido isso, né? É verdade, é verdade. Eu já fiz isso. E quais são... Às vezes você faz, ele passa no chat para te perguntar de novo o que você fez. Eu entendi o que você fez, não é por aí. Aí você explica. A gente tem que tomar cuidado. É muito legal, é entusiasmante para várias coisas. Mas não dá para você usar sem conhecimento de causa. Aí passa a ser irresponsabilidade. Você tem que ser especialista, é o que você falou. Você tem que saber o que você está perguntando. Ele vai te agilizar, mas ele não vai substituir as profissões técnicas. Ganhar tempo. Que é o que está escasso hoje. Eu acho que isso é um presente divino, porque a gente cada dia tem menos tempo para fazer as nossas tarefas do dia a dia e a inteligência auxiliar ajuda a gente a ganhar tempo. Às vezes eu estou fazendo uma peça, eu sou muito técnico e eu vou peticionar para um juiz que ele não é só um juiz tributário.
Eu não posso ser tão técnico, só que eu estou viciado. Eu passo lá numa dos agentes de IA e peço para ele escrever a mesma coisa em um linguajar mais palatável. Ele não está viciado como eu. Eu leio e falo, nossa, ficou demais. Para isso, tem que usar. Lógico, lógico. E quais são os desafios tributários de hoje que te preocupam? A gente já falou um pouco, mas eu acho que você pode ser mais específico. E a reforma tributária e a tributação dos dividendos. Cara, me preocupa a falta de preparação, e aí eu não estou falando da Faria Lima, eu estou falando do Brasil inteiro, dos nossos profissionais em relação ao estudo tributário. A reforma vai acontecer, era para já ter a nota fiscal implementada em 1º de janeiro, mas foi agora, em dezembro, foi prorrogada isso, mas o sistema está ficando pronto e as empresas precisam entender que tudo mudou e se acostumar a isso. Vai ser uma contabilidade muito mais complexa. Eu não vou ter... Vai existir o simples ainda? Vai. Vai existir o lucro presumido ainda? Vai. Tá? Só que as empresas, hoje, elas estão acostumadas a apurar tributos sobre o faturamento. Então, recebi 10 mil reais, pago tanto de imposto. Uhum. A reforma tributária acaba com isso em relação aos tributos sobre o consumo para todas as empresas. Eu vou ter que entender o que eu gastei, o que eu recebi, o que dá crédito, o que dá débito, e fazer uma conta e apurar para tributar a margem. Então, se eu compro sem nota fiscal, esquece, não vai mais conseguir fazer isso. Vai ser ruim, você vai pagar mais imposto. É. Tá? O Então, cara assim, enrolado vai perder cliente, né? ele não vai sobreviver. É. Tá? Então, eu acho que... E esse é um aspecto muito bom da reforma. Vai acabar o jeitinho. E é o que falam, quando todo mundo paga menos. Pagar menos. O último levantamento que eu vi, acho que existia... Não vou lembrar o número exato, tá? Mas antes da nota fiscal eletrônica, o número de sonegação, o percentual de sonegação era gigantesco. Quando veio a nota fiscal eletrônica, diminuiu assim muito, mas mais da metade. Tá? Hoje é 20%. De cada 5 pessoas, uma não paga imposto. Não está certo. Né? Mas, tipo, Com a reforma tributária, a tendência é isso pode zerar. Praticamente ser eliminado. E tem uma coisa também, né? Que eu vejo. Muita gente também não paga por falta de conhecimento e de ter medo de abordar o assunto e tal. Tem muita gente que eu conheço que não paga porque... Não se interessa, não né? se interessa, não sabe, tem medo dessa... Né? A gente tem que Somente entender esse que profissional. ninguém gosta de pagar imposto. Você pega o rapaz que limpa o vidro lá de casa. Ele tem a empresa dele, e ele tem problema tributário por quê? Porque não sabe, não entende, não sabe nem o que é uma Está nota na mão de um fiscal. contador que também Exato. não instruiu ele Exato. corretamente. Exatamente. E aí é um papel que eu falo para os meus grandes clientes, que são grandes empresas, que têm estrutura. Falei, além de você implementar a reforma tributária na tua empresa, cuida dos teus fornecedores menores. Isso está acontecendo no mercado. Eu estou vendo vários eventos das empresas chamando a rede de credenciados, os fornecedores, para explicar o que é a reforma tributária, como que vai funcionar o sistema, Lançar um curso disso, com né? que ele vai se preocupar. Tem que lançar um curso disso. barato falando sobre isso. Tá na fila. A gente... E acho que vai ser... É muito importante. Hoje em dia, a gente tem muito mecanismo de tecnologia que funciona para você transmitir conhecimento, né? Fácil. Você grava o conteúdo e... Acho que Mas além do curso, as pessoas... Até já tem muito material, tá, Serginho? Se for no YouTube, tem coisa boa lá, tá? Eu vejo. Sim. Tem muito material bom. Só que as pessoas precisam colocar na lista de prioridade. É verdade. Lá no Regula BT, né? Mas essa questão aí você falou dos dividendos, né? Você começa verdade. a colher efeitos práticos, tá? Eu estava contratando uma pessoa para trabalhar em casa e negociando salário. Eu falei para minha mulher, ó, que efeito legal. Hoje essa pessoa ganharia tanto. A partir do ano que vem, ela vai ganhar 100% líquido, porque ela não vai mais ter imposto de renda. E não estava certo ela pagar imposto de renda. É verdade. Então a gente vai começar a ver o efeito prático disso. Né? Isso é interessante. Bem pensado isso. Dá uma diferença para quem ganha até 5 mil reais de 400, 500 reais por mês. É 10% do salário. Loucura. Faz uma compra, né? O Regula BT, ele apoia a geração de oportunidades, além da aderência regulatória
Você poderia dar um exemplo de como o domínio da regulação pode se transformar em uma vantagem competitiva ou uma oportunidade de negócio para uma instituição financeira ou uma fintech? Aí acho que é um pouquinho do que a gente falou, é antecipar a tendência. A hora que o cara está bem posicionado e ele é conhecedor do órgão que regula ele, ele antecipa tendências, ele vai ser mais rápido, ele vai ter o produto mais pronto, mais aderente e vai sair na frente. Acho que essa é a grande vantagem. Além de eliminar o risco regulatório, porque a hora que você está lá com uma bagunça, você tem um custo de pessoal muito grande para controlar e ainda tem risco de multa, de parar a operação e por aí vai. Então, essa questão de compliance para empresas reguladas não é acessório, é coração da empresa. Mas eu acho que, por obrigação, o Regula BT tem que ter um podcast no Spotify para todos os empresários ouvirem a respeito dessas mudanças todas aí, tendência de tecnologia voltada para... Eu tenho a minha sócia Mari, ela já tem um podcast dela, chama SOS Bacen, uma aula de meio de pagamento. Depois você edita, coloca aqui para o pessoal Vamos colocar o link. É importante. É demais. Então, a gente já está preocupado com isso, mas ela se antecipou e ela já tem ali um canal com várias temporadas. Qual que é o canal dela? SOS Bacen. SOS Bacen, tem que ter. Sempre convidando vários agentes do mercado, o pessoal do Banco Central já foi lá, pessoal de vários escritórios de advocacia já foram lá, pessoal das empresas de mercado já foram lá e sempre trocando ideias sobre isso. Então... vale a pena aí o pessoal assistir. Faz alguns eventos, a gente vai convidar você e ela para participar, para falar com os empresários dos eventos que a gente faz. Fechado, vai ser uma honra. Vamos falar. E você, como CEO de um escritório de tão alto nível, líder de tecnologia, como você equilibra a tradição e o rigor do direito com a mentalidade ágil e inovadora necessária para liderar uma Lawtech? Equilibrar pratinho. O que eu falo é que a gente precisa estar organizado, fazer uma agenda prévia e elencar prioridades. E aprender a falar não. Senão não dá tempo de fazer tudo. Você tem que entender quais são as suas tarefas prioritárias e trabalhar para que elas aconteçam. Porque senão você vai ficar resolvendo um monte de pepininho do dia a dia, vai acabar o ano e vai falar, aquele projeto importante eu não fiz. Então a gente se organizou no escritório, fizemos um planejamento estratégico, elencamos ali 8 projetos. Não adianta ser 20, 30, 8 itens importantíssimos que a gente precisa entregar. E estamos entregando todos no fim do ano. Então, acho que essa organização faz com que a gente possa virar a página, seguir adiante, continuar inovando, mantendo a cultura, transmitir cultura para o time ajuda muito. Ninguém faz nada sozinho. Cultura. Na verdade, eu não faço nada sozinho. Eu preciso de um time muito bom por trás para ajudar a gente a mover. E esse time é de talentos mesmo. Lá no escritório tem gente que está com a gente há muito tempo. Tá? Até me perguntam, que tamanho você quer ser? Quantos advogados você quer ter? Eu falo, eu não sei que tamanho eu quero ser, nem quantos advogados eu quero ter. A única certeza que eu tenho é que eu quero crescer. Eu sou obrigado a crescer o suficiente para dar oportunidade para todo mundo que está aqui dentro, há 10 anos, se dedicando para fazer desse escritório que ele é hoje, para assumir uma posição de destaque, igual eu tive essa oportunidade lá atrás. Então, eu acho que esse é o meu maior objetivo hoje na liderança do escritório. Então, olhar novas áreas, identificar novos nichos, criar novos produtos, sempre pensando em poder crescer e dar oportunidade para todo mundo que está lá com a gente. A gente fala desse negócio que todos os escritórios de advocacia tinham que pensar assim, né? Acho que o principal desafio hoje é essa parte de tecnologia, da Lawtech e tal, que todo escritório tem que ter, né? E hoje, quem não tem, está fadado a perder, né? Eu acho que a tecnologia é um ingrediente importante, mas eu vou além. Visão multidisciplinar. O advogado se especializou muito. A maioria, tem muitos advogados que estão presos dentro de uma caixa e ele não consegue ver o resto. Hoje em dia o mercado mudou de novo. É tudo tão rápido que eu preciso ter uma visão ampla e multidisciplinar. Eu preciso entender um pouquinho, sou tributarista, mas eu tenho que saber de societário, de recuperação judicial, de falência, de trabalhista. Eu preciso ter uma ideia geral para poder dar a melhor solução. Dar o suporte para o cliente, né? Para dar suporte para o cliente. E também é o que eu falo, não adianta nada eu ser um expert em todos os assuntos se eu não souber fazer bons relacionamentos. Qualidade no atendimento é o meu maior mote. É importantíssimo você... É obrigação você ser um bom profissional. Mas não adianta nada você ser um bom profissional e o cliente não se sentir bem atendido. Eu sou prestador de serviço.
Quando o cliente tem um problema, o meu principal objetivo é que ele sinta que ele está dividindo o problema comigo e que eu sou parte da solução. Tem um efeito. Eu durmo pensando no problema do cliente, às vezes eu tenho ideia sonhando, mas faz parte. É a dedicação extrema de um bom profissional que é um prestador de serviços que quer ter o cliente bem atendido. Acho que isso faz toda a diferença. E todos são problemas que são fundamentais para o cliente, né? É a vida dele, a vida do negócio dele. Uma loucura. Eu não queria ser advogado. Loucura. É. E onde o BT e a BT Tech buscam estar posicionados daqui 5 anos? E o objetivo é ser maior escritório em número de casos, a Lawtech mais usada ou o escritório com mais taxa de conversão e geração? Eu quero ter um crescimento orgânico, que dê espaço para o time e que mantenha a pessoalidade e qualidade no atendimento. Se eu perder isso, eu não acredito mais no conceito do negócio. Tá? A nossa Lawtech vai crescer, a gente quer ter um produto amplo, então a gente não vai parar por aqui. A gente começou com o Banco Central, mas a ideia é plugar outros órgãos reguladores, depois plugar outros serviços para tornar isso um grande marketplace de soluções para os clientes. É assim que a gente vê o futuro do Regula BT. Só que a gente tem outras iniciativas, a gente está ali com o Estúdio Júris, então eu identifiquei junto com o escritório sócio nosso nesse projeto que advogado tem uma dificuldade em vendas. Às vezes o cara é muito bom de venda, mas ele não controla a venda, ele não tem processo de venda. E processo hoje em dia é tudo. Então a gente criou uma ferramenta, que é um CRM para advogados, em que eu controlo toda a jornada, desde o momento em que eu conheci o Serginho, falei, putz, acho que em algum momento eu tenho que abordar ele, porque eu tenho alguma coisa legal para oferecer para ele. Aí eu já cadastro ali na ferramenta, começo a monitorar. O dia que surge uma oportunidade, eu te ligo, eu entro para um estágio de em aproximação. Então, a gente criou o conceito básico de CRM para o advogado. E isso eu implantei já no escritório e o resultado é impressionante. A gente começou a medir dados disso, né? Qual que é a minha taxa de conversão das propostas enviadas? Eu não fazia ideia. Que loucura. E 90% dos escritórios não fazem ideia. Eu achei que era 10%. 36%. Uma taxa maravilhosa. Tem que ser comemorada. Por causa do atendimento. Só que eu não conhecia. É. Porque o que eu media? Eu media a proposta fechada, dali para frente. Eu não media essa etapa prévia. E essa etapa prévia talvez seja mais importante. Sem dúvida. Ainda mais onde está a estratégia. Que demanda tempo, né? É de longo prazo. Lógico. Então, a gente começou a medir isso e isso está trazendo dados. A proposta não foi aceita. Eu quero entender por que não foi aceita. E cadastro ali. Foi preço. Foi escopo. Foi falta de especificidade técnica. Isso, sendo colhido recorrentemente, me traz uma base muito rica para eu decidir o movimento que eu tenho que fazer. Estou abordando o cliente errado, né? E antecipa movimentos também, né? Quantas propostas eu tenho na rua? Eu já preciso prever que se eu tenho uma taxa média de 36%, que ano que vem eu vou ter que dar conta desse trabalho. Eu não contrato advogado bom do dia para a noite, então eu já preciso mexer na minha estrutura. Então, parece só uma questão de venda, mas não é, né? É um planejamento do próprio negócio. Muito bom. Então, traz dados muito ricos. Daqui a pouco a gente vai com essa para o mercado também, não estamos fazendo só para a gente. Isso você tem que expandir para a área médica também. Serviços no geral. Eu comecei fazendo para advogado, mas eu olhei e falei, gente, isso aqui faz todo sentido. Médico não faz nem... Tem médicos, inclusive, que ganham muito dinheiro, mas zero gestão e acabam... Tem vários médicos aí que a gente conhece grandes, que estão quebrando, que cresceram... Porque não tem gestão. Porque não tem gestão. Que não sabe nem exatamente isso. Quantas pessoas eu atendo, quantas pessoas eu fecho, qual que é o LTV. E o médico é excelente, mas perde no atendimento. Te deixa esperando muito tempo na sala de espera. Não péssimo. Faz follow-up da consulta de manutenção. Não pergunta se você fez o exame. Hoje em dia, a gente tem tanta ferramenta que viabiliza isso. De novo, cuidar do processo. Não, e quanto tempo o cliente é cliente, né? Cara, a gente está chegando no final aqui. Inclusive, ultrapassou um pouquinho o tempo, porque a conversa está boa. Eu acho que vale marcar um outro podcast para a gente falar mais para os empresários que assistem aqui. Que eu não sei se você sabe, o Afoitos é assistido basicamente por empresários mais especializados, porque a gente sempre traz ou um político ou um empresário que move o Brasil para frente, ou uma grande celebridade, por exemplo, Nelson Piquet já passou por aqui e tal, que não dá entrevista para ninguém, tem um orgulho disso, grande amigo.
Mas a gente, como eu disse, o Afoitos é de empresários que movem o Brasil para frente. Pessoas que eu admiro, pessoas que vêm aqui dividir um pouco a informação que eles têm, que carregam com as pessoas que assistem a gente. Então, eu queria saber o que te deixa afoito. Tudo. Eu sou afoito. Nasci afoito. É verdade. Já tive problema por ser muito afoito, tive que tomar remedinho, acalmei, fui entender o que me deixava muito afoito, o que me fazia bem e o que me fazia mal. E é um treinamento diário, né? É verdade. Então, mas eu acho que ser afoito é bom. Te move para frente, faz você realizar muita coisa. Mas você precisa ter controle, entender que você não pode ser afoito em tudo. É verdade. Então, o que eu aprendi e o que me deixa afoito é que eu tenho que ser afoito nas coisas que me fazem feliz e que são muito importantes. Muito bom. No resto, eu tenho que conseguir segurar a onda. Entender que ninguém vai morrer, que nada precisa ser entregue instantaneamente e que a ordem de prioridades tem que ser seguida. Então, vamos guardar essa ansiedade, essa vontade de fazer porque importa. Por resto, você tem que ter um momento de calma também, momento de tranquilidade, momento com os amigos. Isso é muito importante. Eu fiz um curso do meu amigo, um grande amigo, que ele é o professor, CEO da Sampo, Escola de Negócios. Fui fazer um curso lá de tecnologia e em uma das aulas ele perguntou, qual que é teu propósito? Eu, 40 anos, não sabia meu propósito. Aquilo me incomodou. Eu falei, mas como que eu não sei meu propósito? E fiquei batutando, né? Ganhar dinheiro. Mas isso é óbvio, né? Quero fazer... Qual que é teu propósito de vida? Escolhe um só, não pode ter vários. Seu príncipe... eu quero minha família. É óbvio, todo mundo gosta de cuidar da família. Escolhe um propósito que você quer, que te lembrem por causa disso. Por de uma semana, eu falei, decidi meu propósito. Eu olhei para trás, vi tudo que eu fiz, eu falei, eu quero servir aos meus amigos. O que me dá mais prazer é ter amigos de longa data, em que a gente tem uma relação de confiança, de amizade e de reconhecimento gratuito, sem troca, sem interesse financeiro, nada disso. E aí você começa a ver tudo que você fez no sentido de regar essas amizades. Então a minha mulher fala, nossa, você não sai do telefone. Quando eu estou no carro, eu vou ligando para todos os meus amigos. E aí, fulano, como que você está? O que você está fazendo? Vamos marcar alguma coisa. Alimentando isso. Então acho que todo mundo tem que pensar um pouquinho no seu propósito, porque quando você identifica ele, você direciona a tua vida para atingir, isso te traz felicidade, e a hora que você está feliz, você faz tudo, você é melhor em casa com a tua mulher, você é melhor com teus filhos, você é melhor no trabalho, você é melhor com você mesmo, você faz mais esporte, você fica feliz. É verdade. Então, acho que o grande desafio aqui para você conseguir lidar com a ansiedade é descobrir o seu propósito para poder ser feliz. A hora que você chega nesse aspecto, não tem erro. É verdade. É o que eu estou vivendo no momento. Você estava me contando antes, verdade. Né? A gente vai se redescobrindo. É verdade. Edu, muito obrigado aí, cara. Foi um bate-papo maravilhoso. Acho que vai ser útil para muita gente. Inclusive você que está assistindo, compartilha com um amigo empresário, empreendedor, porque é importante. Marca aqui o sininho, segue a gente, porque é só esse tipo de conteúdo que a gente traz e é de forma gratuita para você, é muito precioso, e ainda mais o tempo de um advogado, um empreendedor como ele, que o Edu contou um pouquinho aqui do que ele faz, ele também é dono de restaurantes, dono de outros negócios, que a gente vai marcar um outro bate-papo com ele para ele contar isso tudo para a gente. Edu, muito obrigado. Qual que é a rede social lá do escritório? Corta aí depois e ajusta. Uhum. A rede social nossa do Instagram é Barcelos Tucunduva. Marcelo Tucunduva. E o seu? O meu é Eduardo Zanchi. Eduardo Zanchi. Seguem lá que a gente está tentando trazer sempre conteúdos práticos. Está mudando tudo do ponto de vista tributário. Sempre importante, vou tentar dar dicas objetivas. Ninguém vai perder muito tempo, mas pelo menos você entender aonde você vai pisar. Verdade. Eu já estou acompanhando, já seguia ele, mas já estou acompanhando todas as dicas que ele está dando a respeito dessas mudanças aí dos tributos e outras dicas que ele vai trazer, com certeza, porque agora ele é um influenciador do direito. Obrigado. Obrigado, meu amigo. Foi um prazer abraço. estar aqui com você. Demais.